Videoaula 10, parte 5. Vamos dar continuidade à solução do nosso exercício, nosso segundo exercício exemplo, que trabalha com uma ligação triângulo-carga desequilibrada. Agora, passando para o cálculo das nossas correntes de linha, as expressões de cálculo das correntes de linha, elas são obtidas através de uma análise nodal, uma análise em cada um dos três nós elétricos do nosso triângulo, correto? Então nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, que diz que o somatório das correntes de um nó elétrico é nulo. A palavra somatório, vocês bem sabem, ela tem a sutileza, a peculiaridade de dizer que cada parcela dessa soma, designada aqui como somatório, ela receberá um sinal positivo ou negativo em função do sentido dessa parcela, dessa orientação dessa parcela. E cada uma dessas parcelas trata-se de correntes, né? O Kirchhoff, originalmente, no paper do postulado esse da sua primeira lei dos nós, ele sugeriu adotar um sinal negativo para as correntes que chegam no nó e sinal positivo para as correntes que saem do nó. Podemos inverter? Podemos. Podemos adotar uma conversão inversa. O que a gente não pode fazer? No mesmo exercício, adotar convenções diferentes para nós diferentes. Todos os nós de um exercício têm que adotar a mesma convenção, tá certo? Então vejam, lá no nó A do nosso triângulo, nós temos essa situação lá no nosso esquema elétrico. Corrente de linha IA chegando no nó, então menos IA. Corrente de fase IAB saindo do nó, mais IAB. Corrente de fase ICA chegando no nó, menos ICA. Somatório é nulo, dá zero. As duas correntes de fase são as correntes que nós acabamos de calcular, valores conhecidos. A nossa incógnita é a corrente de linha em A. No lado esquerdo da igualdade, aparece com sinal negativo. Ao ser transportada para o lado direito da igualdade, vai ficar positivo. E vai nos oferecer aqui, então, a equação de cálculo da corrente de linha IA como sendo a diferença das correntes de fase IAB e ICA. O mesmo processo, nós já vimos no exercício anterior, a aplicação da primeira lei de Kirchhoff nos dois nós restantes, no nó da fase B e no nó da fase C. O processo é absolutamente o mesmo. Nós vamos chegar aqui às equações que são oferecidas aí no nosso roteiro 4.1 da apostila. Corrente de linha IB é a diferença entre as correntes de fase IBC e IAB, e corrente de linha IC é a diferença das correntes de fase ICA e IBC. Resta agora, então, que a gente realize o cálculo de cada uma dessas correntes de linha. A primeira corrente de linha, então, nós temos corrente de linha A, a diferença da corrente de fase IAB e ICA. Tomando essas duas correntes de fase em notação retangular das transformações que nós realizamos anteriormente, né? E com essa sugestão aqui, que eu procuro sempre trabalhar dessa forma, para cada uma dessas correntes de fase, eu coloco aqui entre parênteses um espaço para indicar essas duas correntes em notação retangular e coloco aqui entre esses dois espaços o sinal da subtração da nossa equação, para facilitar, né, na hora de calcular componente real com componente real, componente imaginário com componente imaginário, né? Esse sinal de menos aqui, antes da expressão que vem entre parênteses, ele indica que cada parcela que consta aqui dentro desse par de parênteses aqui, terá o seu sinal invertido. Esse aqui é positivo, vai passar a ser negativo. Esse é negativo, vai passar a ser positivo. Então, vamos proceder ao cálculo. Componente real da primeira corrente de fase IAB, menos 12. Componente real da segunda corrente de fase ICA, 0. Menos 12 menos 0 vai resultar em menos 12.
parte imaginária, mais J20,78 amperes, mais J16, menos, fica cá, mais J16. Vai resultar em mais J36,78 amperes. Cabe aqui identificar agora em que quadrante se encontra esse fasor corrente de linha IA. Se a parte real é negativa, menos 12, significa que ele está à esquerda. Se a parte imaginária é positiva, mais J36, significa que está acima. Então, qual é o quadrante que está à esquerda e acima? É o segundo quadrante, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, o segundo quadrante está à esquerda e acima, esse quadrante aqui, tá certo? Por que a gente está fazendo isso? Porque ao fazer a transformação agora dessa corrente de notação retangular para notação polar, através dessa metodologia, aplicando o teorema de Pitágoras para calcular o módulo, e a função trigonométrica inversa, tangente na menos 1, para checar o ângulo, nós já vimos que as calculadoras respondem às funções trigonométricas inversas, tangente na menos 1, cosseno na menos 1 e seno na menos 1, somente no primeiro quadrante, de 0 a mais 90 graus, e no quarto quadrante, de 0 a menos 90 graus. Fica na responsabilidade do analista, do calculista, do técnico, levar o resultado desse ângulo ao seu quadrante verdadeiro, o que vai se fazer necessário para o cálculo da corrente de linha IA, já que ela se encontra no segundo quadrante. Sempre que o fasor estiver no segundo e no terceiro quadrante, nós deveremos fazer essa operação de levar o resultado angular ao quadrante verdadeiro, porque a calculadora responde no primeiro e no quarto, tá certo? Então vejamos, esta corrente de linha IA, ela na notação retangular tem esse resultado, menos 12 mais J36,88 amperes. Se nós instalássemos um amperímetro no condutor da fase A, ele estaria medindo a corrente de linha IA. E qual seria o valor da leitura dessa corrente de linha IA? Seria 12 ou 36,78 amperes? Nenhum dos dois. O instrumento mede o valor eficaz RMS da grandeza. E toda grandeza tem a sua magnitude, o seu módulo, o seu valor verdadeiro indicado na notação polar dessa grandeza. Então vejam que a leitura aqui seria o módulo em notação polar. Então aplicamos o teorema de Pitágoras. Raiz quadrada da soma do quadrado das duas componentes. Menos 12 ao quadrado, somado com 36,78 ao quadrado. O fato de ser negativo aqui e ser elevado ao quadrado, né? Qualquer número negativo elevado ao expoente índice par vai ficar positivo, né? Tá certo? Então aqui vocês vão chegar a esse resultado. 38,69 amperes de valor eficaz ao RMS. O módulo dessa corrente, a magnitude é de 38,69 amperes. Ao aplicar aqui na calculadora tangente na menos 1, da parte imaginária 36,78 dividido pela parte real menos 12, a calculadora vai apresentar o resultado no quadrante 4, no quarto quadrante, menos 71,93 graus. Só que o nosso fasor está no segundo, o verdadeiro é o segundo. Para levar para o quadrante verdadeiro, basta somar 180 graus. Então, ao realizar essa soma de 180 graus, nós vamos levar esse fasor para o quadrante verdadeiro, para o segundo quadrante, que vai resultar em 108,07 graus, que é um ângulo do segundo quadrante. O segundo quadrante vai de 90 a 180 graus, tá certo? Então, este é o resultado da nossa primeira corrente de linha, a corrente de linha IA. 38,69 amperes, ângulo de 108,07 graus, ok? Para o cálculo da segunda corrente de linha, a corrente de linha IB, o processo é o mesmo, a equação que vocês têm na apostila, obtida a partir da aplicação da lei de Kirchhoff primeira no nó da fase B, resulta na diferença da corrente de fase IBC
para a corrente de fase IAB. Realizando a substituição dos valores, estabelecendo aqui a operação entre componente real, componente imaginário e componente imaginário, nós chegamos aqui a uma corrente de linha IB de 32,78 menos J 32,78 amperes. Ao identificar o quadrante desse fasor, parte real positiva significa que estamos à direita no eixo cartesiano, né? Sistema de eixos cartesianos. Parte real negativa significa que estamos abaixo. Então, qual é o quadrante que está à direita e abaixo? É o quarto quadrante, né? Sempre lembrando, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, estar à direita, número real positivo à direita, número imaginário negativo abaixo. À direita e abaixo é o quarto quadrante. Não nos preocuparemos em fazer a operação de levar o quadrante verdadeiro sempre que o nosso fasor estiver no primeiro e no quarto quadrante, porque a calculadora vai responder a função trigonométrica inversa tangente da menos 1 sempre no primeiro e no quarto quadrante. Só vamos precisar levar ao quadrante verdadeiro se o nosso fasor estiver no segundo ou terceiro quadrante, ok? Então, mais uma vez, fazendo a transformação, né, passo a passo, retangular polar, nós vamos aplicar Pitágoras para calcular o módulo ou magnitude do fasor e a relação tangente da menos 1 para calcular o ângulo, certo? Há quem utilize a rotina interna da calculadora de transformação retangular para polar, aí não se preocupa com levar quadrante verdadeiro, nada disso, né? É uma rotina interna, automática da calculadora, que faz tudo isso aqui. Muito bem, então aqui vocês obterão nas calculadoras de vocês esses resultados. Sempre lembrando, duas casas decimais. 46,36 amperes, ângulo de menos 45 graus. Certo? A terceira e última corrente de linha, a corrente de linha ICA, a expressão obtida foi essa, diferença entre a corrente de fase ICA e a corrente de fase IBC, vai dar na corrente de linha IC. Substituindo os valores dessas duas correntes de fase em notação retangular e operando o número real com o número real, número imaginário com o número imaginário, chegaremos a esse resultado. Menos 20,78 amperes, menos J4 amperes. Ou seja, um fasor que está à esquerda, porque o número real é negativo, e está abaixo, porque o número imaginário também é negativo. Tá certo? Então, esse fasor que está à esquerda e abaixo é um fasor do quadrante terceiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Estar à esquerda e abaixo resulta no quadrante 3, esse quadrante aqui. Então, será necessário sim que o calculista leve o resultado da função trigonométrica inversa tangente da menos 1, ofertado no display da calculadora, sempre de 0 a mais 90 ou 0 a menos 90, ou seja, no primeiro e no quarto quadrante, leve ao quadrante verdadeiro, tá? Somando 180 graus. Então, ao aplicar aqui Pitágoras, elevando esses dois números ao quadrado e somando, tá? Vamos chegar a 21,16 amperes. Aplicando a função trigonométrica inversa, tangente da menos 1, do quociente do cateto oposto ou componente imaginária, menos 4, dividido pelo cateto adjacente, o componente real, menos 20,78, nós chegaremos num ângulo de 10,90 graus. Somando 180 graus, chegaremos ao ângulo lá do terceiro quadrante, 190,9 graus, ou ainda, né, sempre que a gente passar de 180 graus, a gente, né, percorre o caminho mais curto. Ao invés de fazer 190,9 graus no sentido anti-horário, né, chegando aqui, nós vamos fazer o caminho mais curto, menos 169,1 graus no sentido horário, que vai dar no mesmo, né? Eles se complementam, né? A união dos dois vai dar 360 graus, correto? Então, ao somar esses 180 graus, estamos levando ao quadrante verdadeiro o nosso fasor corrente de linha IC.
Finalizando aqui, vamos checar, vamos fazer uma análise desses resultados das nossas correntes de fase e correntes de linha calculadas. Né? Como a gente sabe que a nossa carga é desequilibrada, a gente não tem expectativa nenhuma de simetria diangular entre os fasores de correntes de fase entre si, entre os fasores de correntes de linha entre si, muito menos magnitudes iguais. A carga é desequilibrada, então nenhuma expectativa, né? E a gente observa mesmo que essas três correntes de fase elas têm magnitudes distintas. Essas duas casualmente são iguais, 24 amperes, mas a terceira corrente de fase é 16 amperes. Né? Bem caracterizado aqui o desequilíbrio, né? Já nas magnitudes. Nos ângulos de fase, né? Fica evidente aqui que não é preservada a simetria, o defasamento de 120 graus elétricos entre elas. Né? Vejam aqui, ó, entre a corrente de fase IAB e IBC, a distância angular do defasamento angular é de 150 graus. 120 positivo, 30 negativo, vai dar 150 graus. Entre as correntes de fase IBC e ICA, de menos 30 para menos 90, é um defasamento angular de 60 graus. Então, não tem nada a ver com defasamento simétrico de 120 graus entre as três correntes. Da mesma forma, as correntes de linha IA, I, B e C têm magnitudes absolutamente distintas, bem diferentes uma das outras, e os ângulos aqui, dá para observar que não tem nenhuma simetria, né? Nenhuma equidistribuição de 120 graus entre as três correntes. Ao contrário, muito bem diferente uma da outra. Ora, somente na carga equilibrada que vai valer aquela relação entre corrente de linha e corrente de fase e resultar num número único, né? Num fator único que é o fator raiz de 3, tá certo? Se a gente aplicar aqui o quociente 38,69 por 24, 46,36 por 24, 21,16 por 16, não vai ser obedecido aquele resultado raiz de 3, né? 1,732. Não. Aquela relação entre corrente de linha e corrente de fase resultar em raiz de 3, tal qual resulta a relação entre tensões de linha e tensões de fase de um sistema, né? Isso não acontece em se tratando de carga desequilibrada para as correntes de linha e para as correntes de fase. Ok?